deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele lê meus pecados ocultos, os que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, não tinha nada. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo. Meu coração se espalha, barro caída, faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece é minha luz do mundo, luz do mundo. Água viva é Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, escravo e servido na cruz para sogro cansado de Cristo oferece. Queremos dar as boas-vindas aos nossos ouvintes, aos internautas, boas-vindas também aos nossos alunos aqui. Todos sejam bem-vindos ao Encontro Filosófico. Para começar o nosso programa, vamos ter uma participação especial de alunos do curso de música. Vamos se apresentar. Meu nome é Henrique Lourenço, sou do primeiro ano de música e vou cantar. Sou a Bruno Jefferson, também sou do primeiro ano de música e vou tocar. Vocês vão cantar a música Eu Agradeço, não é isso? Pedaços. Pedaços. Só um pouquinho. Já pensando?
Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Amém? Houve uma pequena alteração na música, no título dela, né, na autoria, mas muito obrigado pela apresentação. Essas semanas, nós ouvimos no meio de comunicação um noticiário que me chamou muito a atenção. E eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje, diante de algumas reflexões que nós podemos fazer em torno das redes sociais. Todos vocês devem ter acompanhado aquilo que aconteceu com o Facebook. Eu fiz o programa, vou acompanhar o meu programa e conversando com os nossos ouvintes, internautas e os nossos queridos alunos aqui. As ações do Facebook, 538 bilhões de dólares. E houve uma queda significativa de 30 bilhões de dólares. E por que houve uma queda significativa dessas ações? Porque uma empresa chamada Cambridge Analytica, ela atuou exatamente na campanha do presidente Donald Trump. E nessa situação, 50 milhões de usuários tiveram seus computadores invadidos ou influenciados por algumas informações. Ora, o que essa informação pode nos trazer? Qual a reflexão que podemos fazer diante de uma situação dessas? Qual o noticiário apresentado? Alguma coisa que filósofos, antropólogos, sociólogos já vêm dizendo há algum tempo. Principalmente quando alguns sociólogos falam de uma sociedade líquida, amor líquido. Bauman se pronuncia muito em relação a isso. E essa informação vem nos trazer uma reflexão muito interessante. Porque até que ponto somos o que somos? Ou somos influenciados diante daquilo que querem que nós sejamos? Se os computadores são invadidos, se o que eu penso hoje é influenciado por aquilo que querem que eu pense, então significa que a identidade que eu tenho, muitas vezes não é minha, é aquilo que querem que eu tenha.
E há todo um mecanismo para modular, manipular, influenciar o meu pensamento. Eu acho esse assunto altamente pertinente para a gente discutir no encontro filosófico. Porque, queridos amigos, internautas, ouvintes, alunos, estamos sendo influenciados. E é curioso que quando a gente fala disso, quando nós falamos de Facebook, de redes sociais, de um modo geral, estamos mostrando uma particularidade de uma prática muito interessante. Porque ao eu clicar em enquete, eu estou abrindo mão, ou estou colocando uma situação para que eles conheçam o meu perfil. E diante do meu perfil, eles estabelecem aquilo que eu tenho que ver para influenciar a minha opinião. Então, a minha opinião, ela é formada pelas imagens, pela multiplicidade de imagens que eu vejo também nas redes sociais e na internet. Eu me recordo, na época do doutorado na Unicamp, tem um professor lá que eu aprecio muito, o professor Dr. Valdemar. Alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, ele falava muito e dava algumas palestras sobre a influência da televisão e do videogame em modular a nossa personalidade, em modular aquilo que sou, e a influência que isso acarreta em mim. Mas é curioso que naquela época, as redes sociais não tinham tanta influência como tem hoje. E isso levantou um assunto que eu acho imensamente importante. Então nós somos influenciados, sim. E não é pouco, é muito. Vocês já perceberam que nas redes sociais, quando você coloca, por exemplo, você faz um site de busca, e automaticamente aparece várias propagandas daquela busca que você acabou fazendo? Livros, CDs, objetos, dando uma perspectiva para você diante, olha, você comprou isso, ou está interessado nisso, mas olha isso. Veja aquele outro lado. Percebe como eles entendem a perspectiva daquilo que a gente está querendo, dos nossos desejos, e tentam nos influenciar diante dos nossos desejos, pelo nosso perfil? Então é inegável a influência. Há uma grande influência. O problema é que quando eu sou influenciado, muitas vezes aquilo que penso não é aquilo que penso através de uma reflexão. É aquilo que penso através daquilo que querem que eu pense. Vamos colocar isso na política. Estamos nos aproximando aí das eleições. Vejam como isso pode prejudicar ou influenciar distintamente diante daquilo que querem que eu acredite, mesmo informações falsas. E é isso que está em voga no momento. Então, eu não sou influenciado só pelo objeto de consumo, eu sou influenciado pela opinião que querem que eu tenha de determinado político ou política, para que eu possa votar naquele indivíduo. E mais interessante ainda, lançando informações falsas para que eu possa, então, desmerecer ou escolher por opção aquele sujeito. Então, hoje eu pensei em um jeito de como comentar isso com vocês. E eu resolvi falar sobre isto aqui.
Este autor se chama Paul-Michel Foucault, é um filósofo francês, que discutiu exatamente o assunto que nós estamos falando, o panóptico. Para vocês entenderem, o panóptico é isto aqui. Foucault, ele pega de Jeremy Bentham esse modelo arquitetônico. E esse modelo arquitetônico tem algumas características bem interessantes. Entre elas, vamos lá ver o modelo arquitetônico dele. Esse aqui é um presídio. E ali vocês estão vendo as cadeias. No meio, então, uma torre. E percebam que nesta torre há o vigia. E o que é mais interessante é que esse vigia, nesta torre, ele pode observar todos que estão ali presos. Mas os presos não conseguem observar quem está na vigília. Então, automaticamente, nós podemos entender que os presos não sabem quem está vigiando. Se não tiver ninguém ali na torre, você não vai ter certeza se quem está ali e se há alguém vigiando ou não. Percebam como isso modula o comportamento. Pelo medo e receio da possibilidade de vigia, então eu vou me comportar. Porque eu não sei quem está ali. Então eu modulo o comportamento. E é por isso é que o Foucault, na obra Vigiar e Punir, ele acaba compartilhando esses ensinamentos conosco. Se a gente puder notar aí, é como se fosse uma torre do relógio no centro da prisão. Salas em torno de um ponto central. Então, é exatamente essa imagem aqui. O preso, então, olha a torre e não sabe quem está lá. Então ele se comporta, porque mesmo que não esteja ninguém lá, eu não vou saber, eu tenho que me comportar, porque senão eu posso ser punido. Nessa situação, Foucault lança um outro livro para nós entendermos isso, que é a microfísica do poder. Então, Vigiar e Punir e microfísica do poder. Onde o poder se estabelece através de pequenos princípios. E que princípios são esses? A escola, por exemplo. Algumas escolas são construídas exatamente igual ao panóptico, em que há um centro, há uma torre, e esta torre observa os estudantes. E para que se observa os estudantes? Para poder ter uma punição. E por que a punição? Foucault dizia que para o sistema ter poder, ele usa de disciplina. Uma prática que as pessoas devem ter para modular aquilo que querem que ela seja. Isso se estabelece não só na escola, que para Foucault é um instrumento de adestramento, que é isso que acontece hoje. Mas não é só em escola. Então hoje existe uma multiplicidade de meios pelo qual as pessoas acabam tendo esse panóptico. Na prisão, na escola, no hospital. Percebam a arquitetura do hospital.
muitas vezes, e relacione isso com o panóptico, nós vamos encontrar, para nossa surpresa, muitas semelhanças e menos distanciamentos disso que estou dizendo. O problema é que hoje em dia, o panóptico, esse panóptico que nós estamos falando, toma uma outra proporção. E que proporção é essa? Parece que estamos voltando à época do Coliseu Romano. E o Coliseu Romano é um panóptico. Existe o Coliseu e no centro a atração principal. Os gladiadores cristãos que eram mortos. Mas percebam que o Coliseu é exatamente o panóptico. Só que quais são os instrumentos de um panóptico hoje? Hoje, nós temos outros instrumentos, como, por exemplo, as câmaras dentro da sala de aula. Nós temos câmaras nos corredores. Nós temos câmeras nas ruas. Isso é uma discussão bastante prolongada. E isso envolve também segurança pública. Mas, vejam, não deixa de ser o observador. E assim como no Coliseu, nós também somos telespectadores. Quando assistimos programas na rede de televisão, na rede social, em que mostram atratividade, para que o telespectador se sinta à vontade e corra atrás de alguns prazeres, e o prazer relacionado ao observar. Então nós observamos, gostamos de observar. E aí está alguns reality shows que mostram exatamente isso. Percebe? É uma forma de Coliseu Romano. É uma forma de panóptico. Só que hoje, nós não precisamos mais de um prédio. Precisamos de câmeras. E é muito simples nós entendermos essas câmeras. Os nossos celulares, na sua grande maioria, têm esse instrumento para fiscalizar. Inclusive, existem aplicativos que você utiliza para saber exatamente onde a pessoa está indo. Podemos entender isso de diversas formas. Forma positiva, a segurança que eu posso dar à minha filha, ao meu filho, ao meu esposo e à minha esposa. Mas em contrapartida, percebam, é uma forma de panóptico. Eu sei onde você está, o que você está fazendo, o que você está comprando. E a compra é muito interessante, porque hoje você tem aplicativo do banco que mostra exatamente onde está sendo gasto o seu dinheiro. Isso é um lado positivo, porque se rouba o seu cartão ou os seus dados, alguém pode utilizar o seu cartão e você vai saber na hora exata que está sendo utilizado. Mas em contrapartida, se você tem um dependente no seu cartão, você vai saber exatamente onde esse dependente está gastando dinheiro e onde ele se encontra. Porque quando ele compra, vem uma mensagem no celular dizendo a compra, o valor e onde ele está comprando. Percebem? Percebem, amigos? Uma forma de panóptico. Entre prós e contras, independente disso, é uma forma de panóptico. E Foucault, ele fez um trabalho muito interessante no Vigiar e Punir, mostrando doenças. Porque na época tinha surto de pestes nas ruas. Então, o que Foucault analisava? Para poder controlar as pestes, para poder controlar isso, a sociedade começava a controlar os indivíduos. E como que faziam isso? As pessoas andavam nas ruas, e, ao se retirarem,
eles tinham que mostrar para os guardas, para os policiais, a cara e o corpo. E era controlado o número de pessoas que iam para as vilas e ruas. Desta forma, eles controlariam a peste, porque o aglomerado iria fazer com que a peste, a doença, não tivesse controle. Para ter controle sobre a peste, precisavam então ver quantas pessoas passavam na rua e quantas pessoas estavam dentro de casa. E se alguns tivessem seus familiares doentes ou mortos e escondessem o corpo em casa, ou um doente que já estava com a peste escondesse dentro de casa, a família corria risco de vida. Então os policiais controlavam então as pessoas que passavam nas ruas e as pessoas que habitavam suas casas, para que pudesse ter controle estatístico de número de pessoas, para chegar então ao controle da peste. E isso que, na realidade, acontecia. E Foucault fala sobre a questão da loucura, que isso aconteceu também. E curioso, que no Vigiar e Punir, ele coloca a loucura. O que é o louco? Antes do século XVIII, diz Foucault, que os loucos conviviam com as pessoas. Aliás, o louco, ele tinha algo de místico, algo de sobrenatural. Então conviviam com as pessoas. Por causa da divisão das ciências, vindo a antropologia, a sociologia, houve uma segregação, uma separação das pessoas. Então, quem não se adaptasse, quem não era disciplinado para uma sociedade contemporânea, era afastado. Nesse afastamento, eles tinham instituições que segregavam. Quais eram as instituições que segregavam, segundo Foucault? O hospício, que separava as pessoas sãs dos loucos. O presídio, que separava quem era uma ameaça à sociedade, então se afastava no presídio. E a escola, que adestrava o ser humano diante daquilo que o poder queria que as pessoas fossem. Então usavam instrumentos sociais para fazer com que as pessoas fossem aquilo que o sistema queria que elas fossem. Logo, se houvesse uma arbitrariedade daquilo que queriam que as pessoas fossem, então as pessoas eram afastadas. Já que a escola não conseguiu adestrar o indivíduo, então o indivíduo é levado para o hospício ou para a prisão. Percebam aí, queridos amigos, ouvintes, alunos, que essa é uma relação muito próxima de poder. Querendo o sistema, querendo que o outro seja aquilo que se pretende ser. Então, há um controle. Por isso o livro Vigiar e Punir. Eu vigio para controlar. E hoje em dia está em pauta toda uma discussão do militarismo. Até que ponto os militares podem assumir a relação do poder ou não? Até que ponto isso é bom ou ruim? Mas o que eu quero discutir hoje com vocês é a relação dessa punição e desse controle. Porque muitas vezes nós usamos os nossos brinquedinhos, os nossos celulares, e não temos o devido controle diante disso. E estamos sendo influenciados com notícias falsas, ou então, motivos de compra, diante daquilo que querem que nós sejamos. Percebam,
Nós vestimos as roupas que querem que a gente vista. Comemos a comida que querem que a gente coma. Usamos as palavras que querem que a gente pronuncie. Então, quem nós somos? Somos estereótipos daquilo que querem que a gente seja. Foucault faz essa relação com muita propriedade. Por isso que eu achei assim bastante pertinente nós acabarmos discutindo isso. Esse assunto se torna veemente quando nós vemos Tempos Modernos de Chaplin. É a maior crítica a uma sociedade contemporânea. Chaplin, na sua genialidade, fez Tempos Modernos, e Tempos Modernos é exatamente isso. O controle que o poder que o sistema tem diante do outro. Principalmente quando nós falamos em produtividade. Nos tempos modernos, então, o presidente, que fica numa sala, num escritório, controla, então, o ritmo que a empresa tem, o ritmo que os trabalhadores produzem, o produto final. Vejam, no filme, no documentário, mostra muito bem a Revolução Industrial e a crítica a ela. Porque é a descaracterização do artesão para a indústria, a formação da fábrica, e quando o operário se torna o objeto que ele mesmo constrói. E isso tem uma proximidade muito grande com as teorias de Marx, do materialismo histórico. Quando é a relação de trabalho, a mais-valia relativa, a mais-valia absoluta, em que mostra tempo e relação de trabalho. Mas o que eu queria chamar a atenção hoje, não é nem em torno de Marx, apesar de automaticamente já falarmos dele, mas é o controle que as pessoas têm diante daquilo que nós estamos fazendo. E curioso nós falarmos sobre isso, porque isso se modula através de muitos comportamentos. Por exemplo, o trabalhador que não tem folga. E há um episódio no Tempos Modernos que eu aprecio muito, quando o Chaplin, ele vai ao banheiro, ele marca o cartão, vai ao banheiro, porque ali é um tempo dele, então ele é descontado na sua folha de pagamento, ele vai ao banheiro, e no seu tempo ocioso, no seu tempo no banheiro, ele resolve fumar. E o presidente aparece numa tela, como está na tela ali, censurando o próprio Chaplin, o vagabundo, para que retorne novamente para o trabalho. Isso mostra que o controle está não só a nível das fábricas, de trabalhadores, de templo ósseo, mas também dos estudantes. Quando as câmeras são colocadas em sala de aula, para se ter um controle do comportamento do outro. Então o trabalhador não tem folga. A folga é controlada. O estudante não pode ter as suas arbitrariedades, porque se você tiver, há um controle e há uma punição diante do controle. Então esse panóptico, ele faz isso em torno de corpos físicos. Corpo que identifica um sujeito, que deixa de ser sujeito para ser um controle diante daquilo que querem que seja. Então, essa sujeição acontece amplamente numa sociedade contemporânea, através dos nossos meios eletrônicos. E aí,
podemos citar várias situações. Entre elas, os noticiários que nós temos. Então, hoje nós temos Copa do Mundo de Futebol, Olimpíadas, corridas de automóveis, conflitos e guerras. O World Trade Center é um exemplo disso. Porque alguns ouvintes devem lembrar que na época do World Trade Center, a questão de 11 de setembro, o avião adentrou nas Torres Gêmeas e nós estávamos observando, eu me recordo disso, na época eu estava numa outra universidade, eu estava no UNASP, Hortolândia, nós estávamos em uma reunião e o pastor chegou e disse: vamos ligar o televisor porque está acontecendo algo inédito, uma tragédia no mundo. Ele ligou a televisão e o avião, o primeiro avião, já tinha adentrado nas Torres Gêmeas. E estava ao vivo quando o segundo avião adentrou novamente na torre. Nós, perplexos, paramos a reunião, estarrecidos diante do acontecimento, porque foi um ato terrorista, e todos nós lembramos disso, todos nós sabemos disso. Mas o que quero chamar a atenção é a velocidade da informação, em tempo real. O avião adentrou nas Torres Gêmeas exatamente no momento que nós estávamos ao vivo vendo acontecer. Essa prática, ela se tornou internacional. Hoje, antigamente era mais complicado por causa dos nossos celulares, era um tijolo, agora está cada vez mais sofisticado. Então nós temos, nos nossos próprios corpos, esse aparelho que em tempo real consegue ver coisas, conseguimos analisar situações e publicações no tempo devido. Isso é algo positivo. A informação é transmitida ao vivo. Podemos conhecer o mundo. A economia se multiplica. Hoje, para nós aplicarmos na Bolsa de Valores, é muito simples. Nós podemos pegar os nossos celulares e aplicar. Numa simples ligação, numa mensagem, podemos fazer transações econômicas. E os centros empresariais fazem suas transações de uma facilidade impressionante. Temos grandes vantagens com isso. E eu queria compartilhar com vocês uma das grandes vantagens. Através do encontro filosófico que nós estamos tendo, antes de ontem eu estava em casa e recebi um telefonema, através das redes sociais, de uma colaboradora, de uma família muito querida, quando eu fiz meu doutorado de sanduíche em Almada, Portugal. Há mais de 15 anos eu não via essa família. E ela entrou em contato comigo por causa do encontro filosófico. Ela assistiu os nossos programas lá em Portugal. Entrou em contato comigo, me parabenizou pelo programa, pela equipe, pelo assunto. E que saudade! Matei a saudade em ver minha querida mestra Ana Feitosa, o seu esposo Júlio, a filha Anique, e pudemos naqueles momentos compartilhar e nos aproximar, mesmo ela estando lá em Lisboa e eu estando aqui em Engenheiro Coelho. Coisas fantásticas podem acontecer, diminuir distâncias, mas aí que está o grande problema. Nós temos que saber canalizar, e eu vejo que conscientemente algumas pessoas não têm esse equilíbrio. E o maior problema é quando nós somos dominados pelo objeto e não dominamos o objeto.
Este é o problema. Perdemos as consciências de nós mesmos, da nossa própria reflexão entre o certo e o errado, o verdadeiro e falso, através exatamente de um equipamento que somos dominados por um objeto. Essa é a essência do materialismo histórico de Marx. Quando somos dominados pelo objeto que tanto almejamos. E passamos a consumir coisas que querem que a gente consuma, fazemos coisas que querem que a gente faça, e acreditamos coisas naquilo que querem que a gente acredite, mesmo sendo falso. Essa dialética, essa antítese de dois lados na moeda, isso é interessante, mas nós precisamos nos tornar conscientes disso, porque nós seremos presa fácil, domesticados, que é o termo que Foucault utiliza. Então, vejam, o problema é muito sério, porque desde monitoramento de trânsito, até salões de supermercado, halls de bancos, portaria de condomínio, corredores de shopping center, saguão de aeroportos, estamos completamente à mercê de uma vigia, de um sistema panóptico. E aí que é interessante, utilizar o que é bom desse sistema, mas nos afastar conscientemente do que é ruim. E hoje, nós temos até dentro do automóvel o sistema de acessar a própria internet. Bem, queridos, diante disso, nós temos hoje câmeras de última geração, computadores cada vez mais velozes, filmadoras digitais, que é bom, nos possibilita, por exemplo, ter esse encontro filosófico que nós estamos tendo hoje. E que possivelmente Ana Feitosa esteja assistindo, a professora doutora Ana Feitosa esteja assistindo em Portugal. Coisas boas. Mas ao mesmo tempo, pode me dominar, me controlar e punir. Então há uma vigilância constante em torno disso. E aí está um dos grandes exemplos em que os filmes se propagam diante exatamente daquilo que é comercializado hoje. Entre os filmes, tem um grande exemplo disso, que é o filme Matrix, em que nós somos vigiados, controlados, e que há um sistema por trás disso. E é curioso falar de Matrix, porque alguns manuais de filosofia utilizam o próprio filme para fazer uma análise de Matrix. E no primeiro episódio, logo no primeiro filme do Matrix, já tem lá o Orfeu, entregando para o protagonista do filme o que ele quer fazer com duas pílulas: ou a alienação, ou a verdade. Então, essa é uma das perguntas que quero fazer hoje nesse encontro filosófico. O que você quer? Ser alienado ou livre? Provocar os ouvintes e os nossos alunos. Até que ponto você é livre? Até que ponto você é dominado? Quanto tempo você consegue ficar sem um aparelho? E se constitui vício, será que por causa desse vício você é livre? Até que ponto estão nos controlando? E até que ponto somos controlados? Até que ponto fazemos aquilo que querem que a gente faça?
e até que ponto fazemos aquilo que realmente nós queremos fazer. Essa conscientização é que eu queria trabalhar um pouco no nosso encontro filosófico de hoje. Logo, eu quero perguntar para vocês sobre a identidade. Por que somos o que somos? Por que gostamos do que gostamos? Por que não gostamos do que não gostamos? Por que formamos aquilo que nós somos? E o que nos faz sermos o que somos? Este livro, de 1984, fala muito bem sobre esse contexto. Sobre o controle que se tem e sobre até que ponto estamos manipulados diante de um sistema. E Foucault, ele dá uma dica. Ele dá uma dica tremendamente nobre, porque ele fala, num outro livro dele, já no final da vida, ele fala sobre um livro chamado História da Sexualidade. E na História da Sexualidade, em um dos livros, que eu coloquei inclusive a capa aí para vocês, ele chama o cuidado de si. Qual o segredo então? Já que estamos manipulados, somos controlados, qual o segredo? O Foucault dá uma dica no final da vida dele. Ele que falou sobre a relação de poder, ele que escreveu o Vigiar e Punir e o Microfísica do Poder, que nós discutimos nesse programa, o programa de hoje, ele quando chega na história da sexualidade, ele fala, o poder existe, nós estamos no poder, mas nós precisamos tomar uma providência, muito importante, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Qual é a sugestão que Foucault tem no cuidado de si? Em um dos volumes da História da Sexualidade. Ele diz, é importante você se tornar consciente daquilo que querem que a gente faça, daquilo que querem que a gente tenha, daquilo que querem que a gente consuma, e conscientemente escolher o melhor para as nossas vidas. Porque o mais importante é nós termos cuidado de si, cuidado de mim, cuidado da minha identidade, da formação do meu eu. Porque vejam, redes sociais fazem com que a gente tire o foco da gente, do cuidado que a gente tem com a gente mesmo, e se foque no cuidado que a gente tem com o outro. Reality show é isso. A gente esquece da nossa vida para vislumbrar a vida do outro. E muitas vezes esquecemos de nós mesmos. Qual o segredo então que Foucault fala para todos nós? Querido, tenha cuidado de si. Para que você não seja um alienado, não seja manipulado, mas que você possa ser sujeito da história, para que você seja protagonista da tua história, e sendo sujeito e protagonista da tua história, você então, como senhor de si, ter as suas escolhas conscientes, não por determinação de outro, mas pela conscientização do eu. Que Deus possa nos abençoar, para que a gente possa sempre tomar conta de si mesmo. Como dizia o nosso velho amigo Sócrates, conhece-te a ti mesmo.
É importante você se conhecer, para você conhecer veementemente a tua verdade. Que Deus possa nos abençoar para isso. Obrigado, senhores. Então vamos ao papo cabeça, vamos a algumas discussões aqui. Ah, sim. Trocar? Sim. Antes então do papo cabeça, vamos a mais uma apresentação. Gostaria, por gentileza, do nosso aluno se apresentasse, a música. Esses nossos amigos do curso de música, esses nossos queridos alunos, vêm para o nosso programa e fazem gestos maravilhosos, músicas maravilhosas que nos ajudam a refletir. Ei. Ei. Só esperar o cabo aí. Vai falando para não ficar um buraco. Esperar um pouquinho? Esperar o cabo do violão. Não deu certo, prof. Ok. A entrada não era precisa. E agora? Nós vamos ter que... Nos dois aqui. Ei. Segura aqui também. Meu nome é Bruno, eu sou estudante do curso de música, primeiro ano, e eu vou cantar uma música autoral que se chama Estranho Seria. Só antes de cantar, eu queria explicar uma frase que às vezes gera um pouco de polêmica, que fala que coisas de Deus não se explicam em um papel. Daí as pessoas às vezes acham que eu estou desconsiderando a Bíblia como explicativa. Na verdade, eu estou dizendo que a Bíblia, ela relata, mas ela não explica as coisas de Deus, né? Então, é isso aí. Estranho seria se não ficasse a teus pés, grande como tu és, criador desse universo. Na palma da tua mão mediu as águas, e mesmo eu sendo pequeno, o Senhor se importa com minhas lágrimas. Entenderia se eu fosse um rei e liderasse nações, formasse opiniões, mas sou mero humano, vindo do pó, e a cada dia entendo que aos teus olhos o maior é o menor. Valores são invertidos, do mundo ao reino do céu. Permaneço nessa luta e desempenho meu papel. Nada contra a correnteza, não é moleza. Percebo nos olhos do rico um bocado de pobreza. Me explico o que é isso nos olhos dessa criança, que mesmo sem comer ainda exala esperança. Me explica os planetas flutuando em meio ao céu. Coisas de Deus não se explicam em um papel. Sim, eu posso ver esse céu inteiro se abrir, e com grande glória o Rei dos Reis enfim ressurgir. Estranho seria se eu não vivesse assim, se
esquecesse da verdade que morreste por mim. Esperança viva que me faz viver. A cada letra, a cada verso eu trago pra você. Mas aê, o bom cristão é o que não vive de palavra e que pratica todo dia a mesma que é ensinada e passar adiante pra cada ser distante desse poder que é vivo, firme e forte e operante. Eu tô melhor que antes, veja no meu semblante a transformação de um ser que passou a reviver. Eu não preciso ver. Bem-aventurado quem não viu e crê. Sim, eu posso ver esse céu inteiro se abrir e com grande glória o Rei dos Reis enfim ressurgir. Espada cravada na vida, seguida a razão pra afirmarmos em cada batida, mesmo que o tempo se vá com o vento nos quatro cantos do firmamento. Sou o que sou e vou dar o melhor na estrada para a vida. Vou derramando suor, ninguém falou que seria fácil. Sabe o que eu acho? Vou dizer, muita fé e atitude é preciso pra vencer. Aê, a cada dia uma nova chance. Vejo as fotos na estante, já não são mais como antes. Tempo passa e as coisas de criança pede a graça, que esconde na praça, adolescência, fumaça, mesmo gingado, mesma gíria com outro, filosofia, meu som não é de folia, rap com ideologia, não vim pagar simpatia, só vim passar mensagem, versos de alta voltagem, carrego na bagagem, segura aí, se é que pode segurar, já disse que o silêncio é bom quando não tenho o que falar. Sim, eu posso ver esse céu se abrir. Esses são os nossos talentos, né? A compreensão da letra da música é interessante porque a relação entre a fala, o discurso e o discurso das entrelinhas do silêncio se torna bem interessante. E uma das coisas que você citou na letra é que a explicação que você está querendo dizer é que não há sentido você viver um estereótipo se você não tem a sua experiência e vivência com Deus. Que a Bíblia, na realidade, é um relato de várias experiências com Deus. Mas você tem a sua. A construção do eu, a construção da tua religião, é você que está fazendo em comunhão com Deus. Pelo menos na letra da música, deu para perceber isso. Então, na realidade, essa explicação que você cita no refrão, que a Bíblia não se explica num papel, você está se reportando a minha experiência e a vivência com Deus, que isso não está na Bíblia. Está a experiência e a vivência de outros personagens que não são a minha, mas que eu posso, através deles, tentar entender as minhas perdas, a minha jornada, e ter a minha jornada, porque é minha jornada. Isso eu achei brilhante na letra da música, parabéns. Quando você for explicar isso, que eu acho que é muito controverso, um pedaço de papel não se explica, você poderia fazer esse comentário. Porque realmente a sua experiência, a sua vivência é única. E existe uma parte da filosofia que se chama fenomenologia, que é o que se manifesta. Então, o que você manifesta para o outro? Você manifesta para o outro a tua experiência, a tua vivência. Então, você pode ler a história do outro que está na Bíblia, dos personagens bíblicos ali. Mas se você não vive, a tua religião é morta.
Pelo menos é isso que eu pude compreender na essência da sua música. É isso? Estou correto? Ou dentro das minhas insanidades, dentro das minhas viagens, eu peguei essa interpretação. É isso? É isso que você quis dizer? Assim, então, independente da filosofia, daquilo que eu acabei de dizer, entra muito esse contexto da experiência e da vivência, né? A minha experiência, a minha vivência, e isso não está ali. Isso eu tenho que vivenciar. É isso. Independente daquilo de tudo que eu falei da filosofia, mas a isso eu acredito que está ali, né? Se está isso, pode existir toda essa complexidade dentro dessa filosofia que nós estamos com. Parabéns, viu? Palmas para o nosso amigo aqui, pessoal. Excelente. Excelente. Bom, vamos a perguntas então. Compartilhar, parece que calhou com o assunto, né? Veio próprio, porque a descoberta do meu eu, a descoberta da minha experiência, da minha vivência, a minha plenitude. Sim. Tá bom. Joia. Excelente. Sim. Bom, professor, achei muito interessante essa parte que meu nome é Hilker, que fala que Foucault, para Foucault, né, a escola é como um instrumento de adestramento das pessoas pelo Estado. É exatamente isso? Exatamente isso. Então, significa que muitos dos conteúdos que nós estudamos, principalmente no ensino médio, ensino fundamental, eles têm o objetivo de levar uma ideologia específica. Então, nós, principalmente como instituição aqui, como que isso funciona? Porque algumas pessoas podem pensar de que está havendo um adestramento dos alunos para um certo tipo de pensamento, principalmente pensamento religioso. Como que isso acontece? Como que especificamente a escola, essa instituição trabalha para que haja uma liberdade de pensamento, não um adestramento de pessoas aqui? Rapaz, que situação! Que situação! Foucault, né? Ele estabelece essa relação. E é isso mesmo que ele quis dizer. É um adestramento. Para Foucault, seja religioso ou não, é um adestramento. E todas as escolas, confessionais, não confessionais, públicas ou particulares, utilizam mecanismos para adestrar o ser humano daquilo que a sociedade quer. O currículo é trabalhado em torno disso. Como teria uma possibilidade diferente disso? Quando os alunos tivessem liberdade de escolha do seu próprio currículo. Mas aí tem um problema muito sério, que eu vejo. Para Foucault, nós somos manipulados, controlados. E a escola faz esse papel. Inclusive as religiosas. O que quebra um pouco com esse controle? Para Foucault. Interpretando Foucault. Porque Foucault era ateu. Né? Foucault era ateu. E por motivos óbvios. Exatamente pela explanação que nós tivemos, né? Pelo conteúdo que nós abordamos hoje, deu para estabelecer bem essa relação, por que ele acha que a religião não deveria nem existir. Porque para ele, religião é controle.
E teve uma época da minha carreira acadêmica que eu estudei muito Foucault. E eu olhava relações de poder, e isso me afetava muito. Como eu tranquilizei a minha alma? Pela música de hoje. Então, muito mais do que ser adestrado, controlado pelo outro, o que é mais importante disso tudo é a minha satisfação de uma experiência, de uma vivência singular com Deus. Então, mesmo que o sistema queira me controlar, mesmo que eu possa viver num sistema de punição, eu consigo, diante de uma certa conscientização, viver a minha experiência com Ele. Teve uma época que eu, inclusive, eu estava na Unicamp, fiz um trabalho para uma das minhas disciplinas, em antropologia, sobre os índios. E eu achei muito interessante que alguns missionários vão até os índios e converter os índios. Mas os índios, como protesto e resistência, continuam cultuando a melancia. Percebe? Isso é uma forma de resistência. Então eu diria para você, o que acalma meu coração? Porque o que você levantou é muito sério. Porque então eu sou controlado pela religião, pela instituição. Eu sou controlado por aquilo que querem que eu seja pública, privada, confessional ou não. A religião me controla dizendo aquilo que eu quero ou não fazer. Percebe? E realmente controla. Se você não tem consciência disso, controla. Mas como cristão, como que eu vejo isso? Então eu sou controlado pela religião? Então eu diria para você, eu posso utilizar o controle do sistema para que eu possa ter a minha experiência e minha vivência singular com Deus. Assim eu me liberto. Então eu não sou aquilo que querem que eu seja. Eu sou aquilo que eu quero me tornar. E uso o sistema para eu chegar onde eu pretendo chegar com ele. Aí eu me sinto livre. Porque isso é criar subjetividade. É criar sentido de ser. Inevitavelmente nós vamos ser controlados. Inevitavelmente nós estamos dentro da teia do poder. Em qualquer instituição, em qualquer relação social. Mas isso não significa que eu não possa usar o sistema para eu estabelecer a minha singularidade. E isso me liberta. Eu não sei se é você, mas isso liberta a mim. E eu confesso que isso já me provocou muito no passado, muito mesmo, mais do que os senhores possam imaginar. Mas quando eu entendi que eu posso fazer isso, aí meu coração se tranquilizou. Isso é o que eu poderia dizer, reinterpretando Foucault, porque como ele era ateu, né, eu poderia reinterpretá-lo como cuidado de si. Cuidar da minha espiritualidade, cuidar da minha experiência, cuidar da minha vivência. Se eu sou obrigado a fazer alguma coisa que eu não queira fazer, então eu vou aproveitar isso para criar sentido de vida em mim. E eu continuar a minha jornada. Eu não disse o que você falou, mas fico muito feliz que nas suas reflexões você tenha chegado a essa pergunta.
Eu acho interessante a gente colocar esse ponto que, para mim, né, quando eu me referi à instituição, né, como instrumento de adestramento, né, como disse Foucault, eu não acredito nisso, né, nesse pensamento de que especificamente essa instituição, mas como você disse, a forma como que é tratado o conhecimento aqui, é transmitido o conhecimento para nós, alunos, nos traz uma proposta de vida e nos torna consciente de quem nós somos, do nosso papel aqui no mundo, da nossa utilidade, e nos ajuda a utilizar realmente toda essa ideologia para ser um instrumento, né? Como que eu posso dizer? Para ser um benefício. Usar isso a nosso favor para que possamos ser ligados com Deus, nesse sentido que você falou. Então eu concordo plenamente, né, com o pensamento do senhor. Claro que eu estou reinterpretando Foucault, né? Reinterpretando Foucault. Porque para ele, até as nossas escolhas, onde nós estamos, ou deveríamos estar, é uma escolha, muitas vezes, manipulada por um sistema que eu estou inserido. Mas qual é a fuga disso? Qual a saída disso? A consciência, o cuidado de si. Isso eu acho primordial. E curioso falar disso para vocês, porque o cuidado de si, Foucault teve no final da vida dele. É como Salomão que chega em Eclesiastes. Eu olho para a minha vida, vejo quanta besteira eu fiz e percebo que tudo é vaidade. Foucault olha através do tempo e fala o que realmente vale a pena, o cuidado de si. Professor, longe de mim de falar sobre sociologia em si, diante de um pós-doutorado, mas creio eu que o pensamento, agora que eu vou falar, foi bastante influenciado. Aprendi na outra universidade de que os primórdios da formação de sociologia aconteceu quando as pessoas tinham relação de poder, ou seja, quem era mais forte, né? A luta do mais forte sobrevivia. E a sociedade começou a se organizar por causa disso, as pessoas se organizando para poder sobreviver diante dessa luta, né? E jogando para o tema e os dias atuais, eu fico imaginando, será que não há uma necessidade da gente se organizar também? Porque a sociedade se organizou lá nos primórdios, segundo este conceito, obviamente. E agora, seria necessária essa organização? Porque se nós não tivéssemos uma organização, nós voltaríamos a esse conceito de poder, de os fortes sobrevivem? Porque até então nós somos influenciados, mas essa influência, por mais que seja boa ou ruim, nos continua mantendo vivo? Foucault ele tem um comentário muito interessante. E alguns autores, alguns especialistas de Foucault, eles falam a respeito disso. Eles dizem assim: a antropologia, a sociologia, a psicologia não deveria existir. Ele é radical. Porque essas ciências é um controle. Existem para controlar o indivíduo, para segregar entre sãos e loucos, entre o certo e o errado, né? Quando você não consegue administrar uma determinada situação, então é melhor você afastar essa situação de você. Então, para Foucault, isso são estratégias do Estado. Aí você fala, será que não deveríamos se organizar em torno de? Marx fala isso no Manifesto do Partido Comunista, quando ele escreveu com Engels. E no final está escrito, trabalhadores, univos, você não sabe a força que tem, né? Ele está estabelecendo uma união. O que a gente tem que repensar, ou pensar em torno de, é que tudo tem seu preço.
E a pergunta-chave é: até que ponto vale a pena ou não? Porque toda a repressão, todo controle, tem sua rebeldia, tem sua resistência. E quando você fala de resistência, é algo duro, é algo pesado, é um preço alto a se pagar muitas vezes. E a resistência implica em algumas situações muito difíceis. E que o corpo sofre. A fome, a sede, a dor, a ausência. A resistência, quem resiste ao controle e ao poder, o poder não vai deixar barato. Nunca. Então, até que ponto compensa ou não? Aí talvez a pergunta é: como ter uma união, uma organização, que eu não pague o preço muito alto por isso? Eu acho que essa é a questão, né? Essa é a questão. Porque eu vou pagar um preço, inevitável. Você resistiu ao controle de poder, você vai pagar por isso. E como eu posso pagar menos por isso? Não é à toa, por exemplo, que para mudar a política brasileira, do jeito que está, e que vemos nos noticiários, eles estão trabalhando pelo voto. Porque o voto é um pagar a consequência, é pagar menos uma resistência. Mas você paga. Nem que seja menos. Esse é o segredo da coisa. Ver um jeito de como pagar menos, sabe? Porque a gente sofre. E não é fácil, não. Você sofre, a família sofre, os familiares sofrem. Vale a pena? Aí, essa é a pergunta-chave que eu acho que todo mundo deveria fazer antes de entrar em alguma situação. Se eu vou pagar o preço, como posso pagar menos? Tenho condições de pagar menos? Pedir desconto. O encontro filosófico é um exemplo disso. Certo? Não é? É. Como eu posso pagar menos, mas ao mesmo tempo contribuir para uma conscientização? Usar as estratégias do poder para que você possa criar subjetividade. E isso é importante. Nós estamos usando uma infraestrutura de uma instituição particular e confessional para criar subjetividade. Não é? Corretíssimo. Como que a gente pode usar o sistema e pagar menos por isso? Creio que continuar vivo nesse sistema é uma luta. É uma luta. É um mérito. É um mérito. Quando uma pessoa chega aí a 80, 90 anos, rapaz, é um sobrevivente. Pense bem. Sobrevivente da organização. Falo do sistema, né? Do sistema de modo geral. Certo, pessoal? Passou por fomes, tragédias, pestes, impostos, violência, terrorismo. É um sobrevivente. Hoje, no nosso país, quem chega a 80, 90 anos é um sobrevivente. É um vitorioso. Assaltos, tráficos, assassinatos, inclusive passionais. É um sobrevivente, né?
Minha avó chegou a 96 anos morando comigo. É essa a relação que eu faço com ela. Eu tenho um bisavô de 104 anos, Olha, morando com a minha mãe. vitorioso, um grande vitorioso, né? Mais alguém? Não? Mestre Garibaldi, bom dia. Bom dia. Entrando nesse assunto, em relação à questão da alienação e libertação, vou propor assim. Como lidar com isso? Porque, aparentemente, a alienação traz muito mais felicidade do que a libertação, certo? Aparentemente, parece que você vive mais tranquilo estando alienado, né? Porque quando você começa a conhecer as coisas, começa a conhecer a opressão do sistema e tal, você começa a ficar com a cabeça a mil, né? Mas você acha que ainda vale a pena a libertação, apesar disso? Não somente se libertar, mas propor para outras pessoas? Você sabe que existem alunos que não gostam de me ouvir. E já falaram para mim: professor, eu não quero sair da minha alienação. Eu não quero sair da caverna. Não quero. Tem um preço. E eu não quero pagar por esse preço. Mas percebam, queridos ouvintes, queridos alunos, percebam como a alienação é uma estratégia terrível. Porque você alienado não se torna consciente dela e você nem sequer sabe de uma segunda opção. O problema que a alienação traz é o vazio existencial. Esse é o grande problema. Você vai vivendo e vai sendo aquilo que eles querem que você viva. E por mais que você não tome consciência disso, você não vai preenchendo a sua existência. E o sentimento que resta, que paira em você, é esse vazio. Esse vazio que gera uma depressão. Depressão, angústia. A angústia, até mesmo suicídio. Por isso que há tanto indício de suicídios. E você vê, o suicídio acontece não é em países só subdesenvolvidos. Em países desenvolvidos, pessoas que têm muito dinheiro, porque o vazio existencial permanece. E você, inconscientemente, sabe que você não é aquilo que você poderia ser. Você não é aquilo que você gostaria de ser. Você está sendo aquilo que querem que você seja. Isso é um aumento vazio de uma forma absurda. Por isso vale a pena nós sairmos da alienação. Mas o que você levantou é importantíssimo. Porque se nós estamos falando em alienação, se a grande alienação é termos e comprarmos aquilo que querem que a gente compre, então qual é o segredo para eu sair da alienação? Vou pagar um preço por isso, mas ao mesmo tempo não pagar um preço muito alto, né? O que eu posso fazer em direção a isso? Eu acho que aí é criar subjetividade. É o que a gente estava comentando um pouco. É utilizar o sistema para eu poder crescer, eu criar sentido de vida. Por exemplo, em termos muito práticos isso. Eu vou comprar livros. Eu ganho o dinheiro, o salário, o meu salário. Eu ganho dinheiro do suor do meu corpo. Num processo ético. Pego o dinheiro que eu ganho, vou lá e compro bons livros, não porcaria, não aquilo que querem que eu leia para eu ser exatamente aquilo que querem que eu seja, mas eu compro bons livros. Eu uso o sistema me paga. Então eu vou pegar o meu salário e vou comprar bons livros para eu enriquecer o meu sentido de ser. Eu enriquecendo o meu sentido de ser, eu vou transmitir ao outro esse sentido. Então eu vou ser cada vez mais eu,
e deixar de ser menos aquilo que o sistema quer que eu seja. E o melhor ainda, eu vou aproveitar o que o sistema me dá, que é o meu salário. Então eu vou aproveitar aquilo que o sistema me paga para eu criar subjetividade, criar sentido de vida. Eu vou fazer uma viagem. Então, eu posso fazer uma viagem e ficar tirando fotografia de Torre Eiffel. Posso tirar fotografia de onde eu estou e nem sequer conheço o local, a língua, o povo, a cultura. Não, minha preocupação está em tirar fotografia para eu mostrar para o outro. Em redes sociais, percebe? Ou eu posso pegar o meu dinheiro, fazer uma viagem, e naquela viagem eu tentar aprender uma língua, eu entrar em contato com o povo, eu conversar com as pessoas, tentar observar a cultura. Olha o enriquecimento pessoal da diversidade que vai acontecer em mim. E eu conheço gente que vai mochilar por aí, vai ser mochileiro, e chega nesses lugares e é um baita de um alienado. Passa fome, passa sufoco, e está lá tirando foto para colocar no Facebook. Percebe? O que adianta você ir para Paris só para olhar o que tem em Paris assim superficialmente e ir embora? O que adianta você ir para um intercâmbio e você não se misturar, não se envolver, não relacionar, está lá só para tirar fotografia com aqueles necessitados e mostrar para o outro que você está fazendo um trabalho solidário. Cruel! E nós conhecemos pessoas assim, não é? Nós não conhecemos? Então, aí eu utilizo o sistema para criar sentido de vida. Aí sim. Eu gosto muito de perguntar, às vezes, para os alunos sobre TCCs e trabalhos de final de curso. E quando eu participo de banca, essa é uma das perguntas que geralmente eu faço. O que a sua pesquisa contribuiu para você? Para a tua vida. É curioso que alguns não sabem o que me responder. Não sabem. Você fez uma pesquisa, você fez um trabalho, uma conclusão de curso, seja lá graduação, mestrado, doutorado, seja lá o que for. E o que você aprendeu com isso para a sua vida? Veja, é utilizar o sistema. Vocês todos vão ter que fazer trabalho de conclusão de curso, certo? Então, que façam um trabalho que acrescente o sentido de vida. E não que seja um trabalho porque é mais fácil, porque você tem que fazer, porque o outro quer que você faça. Aí eu crio sentido de vida. Não sei se respondi, mas eu acho esse assunto imensamente importante, porque nós estamos perdidos, senhores. Senhores, senhoras, estamos perdidos, completamente perdidos. Buscamos o materialismo, perdemos as nossas identidades, não somos o que somos para sermos aquilo que querem que sejamos, nos perdemos. Não damos atenção a quem mais é importante para a gente. A gente dá mais importância a um carro do que ao filho, a uma filha, do que à esposa. A gente dá mais importância para um prédio colossal, maravilhoso, que a gente pode construir, do que estar com a esposa, com o filho, com a filha, perdidos. Nós nos perdemos. Aí, na hora da morte, a gente vai chorar no caixão. Por que eu não fiz? Por que eu não utilizei mais tempo? E a sua pergunta é muito importante, porque até o Evangelho, né? Os pastores, às vezes, se perdem, são alienados na própria Bíblia. Porque esquecem a esposa, esquecem o filho, esquecem a filha. Isso é muito importante para a gente parar e pensar um pouco, porque a gente está se distanciando da gente. A
gente tem que ter cuidado de si, sabe? O que adianta salvar muitos e perder os de casa? A gente tem que ser muito sério nisso, sabe? Muito sincero com a gente. Será que é isso que Deus quer da gente? Ganhar multidões e perder todos os da minha casa? Cruel, não é? Olha onde pode estar a alienação. Criar subjetividade, criar sentido de ser. Mais alguém? Não? Tudo bem? Perguntas então para distribuir os brindes aqui. Rapidamente, porque o tempo já é avançado, mas eu falei que ia avançar um pouquinho, né? Não, perdão, não ouvi. Ah, sim, temos sacolinha, temos bloquinho, temos CDs, 2 CDs, Evelyn Conte, Bela e Vitor. Vamos começar pelos CDs? Né? Vamos começar pelos CDs. Diz uma coisa. Vamos lá. Senhores, logo no início eu comentei das ações do Facebook e da rede social do Facebook. E quantos bilhões de dólares eram? Alguém sabe? Vamos ver quem chega perto. Mais alguém? 538. 538. E outra pergunta. Quanto o Facebook perdeu por causa da influência e invasão às redes sociais para influenciar pessoas? Esse é mais fácil, né? Esse é mais fácil. Muito bem. Ah, claro, por que não? Nós falamos hoje no nosso programa de Foucault, certo? Qual é o nome completo de Foucault? Mas tá bom, tá valendo. Ali não está o Michel. Muito bem. Pronto. Deixei justamente no slide, né? Pronto. Esse programa, o programa Encontro Filosófico, foi baseado em uma obra de Foucault, basicamente uma obra de Foucault. Claro, falamos mais de uma obra dele, falamos de umas 3 ou 4 obras dele, mas mais uma obra. Qual o nome desta obra? Oi? Muito bem. Tirando a história da sexualidade, qual foi a outra obra citada em Foucault? Eu falei Vigiar e Punir, e logo em seguida uma obra que se relaciona a vigiar e punir. Muito bem. Quem falou? Microfísica do poder. Também, se não soubesse disso, depois das nossas aulas, já não... Deixa eu ver aqui. Temos mais 2 canetas, deixa eu ver o que eu posso perguntar para vocês. Ok. A última obra de Foucault, e eu falei muito do cuidado de si, estava aqui na lousa, estava aqui projetado. Qual é o nome dessa obra? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ok. O Facebook foi invadido
exatamente por causa daquelas enquetes que a gente clicava, e eu comentei isso, né? Clica e analisam o perfil e mandam mensagens para a gente. Isso influenciou a campanha presidencial. Qual foi o nome da empresa que fez isso? É uma empresa que tem o nome de uma universidade. Não. Pronto, senhores. Ok, agora vamos para o grupo de pesquisa. Valeu, rapaziada. Valeu o momento.